diz assim o texto bíblico, Mateus capítulo 2, versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Na cabeça de todos nós, a história de Jesus nos é apresentada no modelo do presépio. O modelo do presépio que une todo mundo: Jesus, Maria, José, os animais, os pastores, os magos, a estrela, está todo mundo junto no mesmo cenário. Quem inventou essa história provavelmente tenha sido Francisco de Assis, como instrumento para a gente se lembrar desses personagens importantes. Mas a verdade é que os estudiosos dizem que esses magos que nós lemos aqui, que foram até Jesus, fazem isso aproximadamente 2 anos depois de Jesus ter nascido. Inclusive o texto nos diz que eles chegaram na casa de Jesus, então já tinha uma outra estrutura e tudo mais. Esses homens, como diz o texto bíblico, são alertados sobre o nascimento de Jesus, o rei dos judeus, através de uma estrela que aparece a eles. Algumas vezes nós já conversamos aqui que esses homens eram prováveis astrônomos, ou até mesmo astrólogos, gente que olha para o céu e tenta entender o movimento dos astros e encontrar respostas e prever futuro, coisa do tipo. Mas enfim, esses homens de alguma maneira são advertidos de que alguma coisa diferente acontece. Eles seguem essa estrela e acabam indo até Jerusalém. E lá em Jerusalém eles se encontram com Herodes. Herodes, o tetrarca, Herodes, aquele que é líder daquela região, depois de uma divisão de poder entre a família dos Herodes. Esse Herodes cuida dessa região. E eles perguntam a Herodes a respeito do nascimento desse menino. Interessante que essa pergunta faz um certo alvoroço acontecer ali. Herodes fica preocupado com essa história, chama os seus maiores sábios do reino lá que ele tinha, gente estudada, gente que também estudava os astros, mas chama também sacerdotes, gente dos judeus, não é? Líderes estudiosos do povo judeu, os fariseus e os sacerdotes ali, os escribas, e coloca esses homens para conversarem com os magos, e tipo assim, e eles estão falando que nasceu um rei dos judeus aí, como é que é isso? O mais interessante é que eles confirmam o nascimento desse rei dos judeus. Mas os magos saem sozinhos e vão em direção a Jesus sozinhos. Isso deve chamar a nossa atenção, porque se cumpre nesse momento aquilo que João escreve lá em João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
Se essa perspectiva de que Jesus já estava vivo há aproximadamente 2 anos, isso significa que o rei dos judeus prometido por Deus em toda a narrativa do Antigo Testamento estava entre os judeus já há 2 anos. Mas eles não percebem, eles não se dão conta disso. Esses que detinham o conhecimento e o entendimento de que o Messias viria, alertados pelos magos do Oriente, não dão bola para isso, não se movimentam para isso. Os magos se movimentam. Eles que não são judeus, são gentios, como a gente costuma dizer, se preocupam com isso, querem entender o que está acontecendo e mais, querem adorar esse rei. Mas os judeus, donos de toda a informação e todos os sinais que lhes foram dados, não se preocupam com isso. E os magos partem sozinhos para encontrar Jesus. Eles dizem: nós viemos adorá-lo. E como eu disse, essa procura dos magos e a notícia de que um rei nasceu, traz um alvoroço, diz o texto bíblico, traz um alvoroço para Jerusalém. O próprio texto diz isso. Mas o que acontece? Nada. O texto bíblico deixa muito claro que isso aconteceria, onde aconteceria. A profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Quando a pergunta é feita àqueles homens estudiosos do texto bíblico judeus, onde nascerá o rei dos judeus? Eles sabem, mas isso não muda nada. Eles têm conhecimento da profecia e estão diante da possibilidade do cumprimento da profecia, mas isso não muda nada. Não há nenhuma curiosidade da parte deles em irem conhecer Jesus. Não há nenhum movimento de surpresa, tipo assim: puxa vida, é verdade, nós não tínhamos percebido isso. Poderiam utilizar, inclusive, a informação dada pelos magos e dizerem: puxa, é verdade, passou batido, vamos lá. Não, nada disso acontece. Os escribas, os sacerdotes, os mestres de Jerusalém, eles desprezam literalmente o nascimento de Jesus. E por que isso acontece? Provavelmente isso acontece porque, se Deus vai falar com alguém sobre o nascimento do Messias, é com a gente que Ele vai falar. Era o provável pensamento desses homens, já que eles eram judeus, já que eles eram participantes de toda uma história linda e divina, da construção de um povo que traria o Messias. Como é que Deus vai anunciar que o Messias chegou e não vai falar com a gente? Vai falar com esses magos do Oriente, vai falar com esses gentios. Provavelmente esse primeiro pensamento é que veio à cabeça desses homens, tipo, Deus não consegue falar com esse pessoal, ele tem que falar com a gente. Nós somos os escolhidos com Deus, com que Deus deve falar sobre esse assunto. Outra possibilidade é que eles estavam envolvidos demais com a sua religião, gastando muito tempo, investindo muito da sua vida em toda aquela máquina religiosa montada pelos sacerdotes, e esse era o tempo em que provavelmente o povo de Israel estivesse mais distante de Deus, fazendo da religião qualquer coisa menos um instrumento de relacionamento com Deus que formou aquele povo. Vamos nos lembrar que Deus fica em silêncio. É o período intertestamentário, entre a última página da tua Bíblia aí no Antigo Testamento e a primeira página do Novo Testamento, foram aproximadamente 400 anos de silêncio da parte de Deus, e que é quebrado pelo surgimento de João Batista, que começa a pregar a vinda do Messias. Nesse tempo, muita corrupção tomou conta do coração e da religião de Israel. Então, provavelmente, eles estavam perdidos em tudo isso, e orgulhosos em tudo isso, e atarefados com tudo isso, e o próprio nascimento do Cristo, o próprio nascimento do Messias,
passa desapercebido a eles. Ou seja, que religião era aquela? Já que o projeto de Deus era constituir um povo para que Jesus chegasse, Jesus chega e eles não percebem, não veem e não entendem. Não entendem porque se desconectaram da realidade do Natal, ou da natividade, do nascimento de Cristo. E qual é a realidade do Natal? É o que está em Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Natal é a chegada do Salvador. Natal é a chegada do Deus que se torna gente e vem viver entre nós para nos salvar. E uma das coisas que provavelmente impediu aqueles homens de perceberem isso é porque eles se tornaram, enfiados dentro da religião deles, gente que acha que não precisa de salvação. Mas se há uma coisa que nós precisamos é salvação. Há um alerta nessa história para que a gente não se torne como os escribas e fariseus. Para que a gente não se torne gente que acha que pode resolver os problemas da sua vida, mas que nós realmente busquemos a Cristo como nosso Salvador. E o texto nos diz uma coisa muito específica sobre a ação desse Salvador. Cristo nos salva dos nossos pecados. Jesus nos salva dos nossos pecados. Geralmente, quando a gente pensa sobre a solução para o pecado, na nossa cabeça vem a ideia do perdão. Ok? Perdão e pecado são coisas que estão interligadas, né? Sim, Jesus perdoa pecados, mas há uma diferença entre perdoar pecados e nos salvar dos nossos pecados. O perdão de pecados tem a ver com não ser cobrado por alguma coisa. É aquela situação em que alguém assume o preço do meu erro. Alguém diz, tudo bem, você errou, mas quem vai pagar essa conta sou eu. Eu lembro que o pastor Timothy Keller, pastor que eu gosto de ler muito o que ele escreve, em um dos seus livros, eu já não vou lembrar qual deles, mas ele ensina alguma coisa sobre isso, dizendo, e dando um exemplo, tipo, é como se você fosse na casa de alguém, você é convidado para um jantar na casa de alguém, de repente você esbarra num vaso bacana, sabe aquele vaso bonito e caro que a pessoa tem em casa, e aquele vaso, pá, se espedaça no chão. Imediatamente você diz, puxa, me desculpe, me perdoa, vamos resolver essa questão, vou comprar um vaso amanhã. E a pessoa que está te recebendo com tanto carinho em casa diz assim, não, está tudo certo, está tudo tranquilo. Tipo assim, eu te perdoo pelo teu erro, por você ter quebrado esse dano que você causou, eu absorvo isso. O vaso não vai voltar a ser o que era, o vaso vai continuar quebrado. O que acontece ali é que o anfitrião que te recebeu está dizendo, deixa que esse custo é meu, eu estou pagando pelo teu erro. É um exemplo simples, mas é assim que o perdão funciona. Deus absorve o nosso erro, nós que o ofendemos, nós que o rejeitamos, nós que não convidamos a Deus para participar da nossa vida, nós que desprezamos a Deus e com isso quebramos o vaso, e a gente quebra vaso todo dia, e todo dia Deus está dizendo, tudo bem, eu pago essa conta. É isso que Jesus faz na cruz, e isso é perdão de pecados. Mas salvação de pecados é alguma coisa mais profunda ainda. É além de não ser cobrado, é nós não nos tornarmos escravos daquilo. Porque sabe o que nós somos, gente? Nós somos gente que quebra o vaso todo dia. Nós somos escravizados. E o nosso negócio é quebrar vaso. Todo dia a gente quebra um vaso. É uma coisa que nos escraviza. E isso é o que acontece quando nós somos salvos do pecado. Nós somos de alguma forma transformados dia a dia e a gente começa a quebrar cada vez menos vaso. Sim, sempre quebraremos.
Mas essa frequência vai diminuindo e a gente vai se tornando gente mais parecida com Jesus, aquele que nunca quebrou nenhum vaso. Jesus é o que nunca quebrou vaso, mas a gente de vez em quando quebra. Mas a ação de Deus em nos salvar do pecado é essa, nos transformar em gente mais parecida com Jesus. Infelizmente, o que nós percebemos é que as pessoas não querem viver isso. Elas querem o perdão dos pecados, sim, é legítimo e Deus nos dá, mas elas pouco querem a salvação do pecado. Elas não querem ter a sua vida transformada. Por isso que nós temos um monte de gente escravizada, gente que não consegue ser como deveria ser. Isso é ser pecador, é a gente não conseguir ser quem a gente deve ser no dia a dia. É o pai que não consegue ser o pai que ele deveria ser, porque ele está escravizado em quebrar vasos, e o pecado que habita nele, por não ser salvo disso, ele continua sendo um pai que não deveria ser, uma mãe que não deveria ser, é óbvio, um profissional que não deveria ser, gente que não deveria ser como é. Gente que não é transformada pela ação divina. É claro que Deus perdoa, e nós contamos com isso todo dia. Por favor, acorde pedindo graça e misericórdia de Jesus, mas também sejamos nós, gente que reconhece o seu erro e que corre para os braços de Jesus para ser salvo, para a gente se parecer mais com Jesus dia a dia. Essa rejeição, ela faz da gente gente infantil no Evangelho, que acredita em Jesus, que gosta de Jesus, que quer o perdão de Jesus, mas que não quer que Jesus o transforme, o salve desse ser pecaminoso que cada um de nós é. Paulo diz lá em Romanos 8, 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo está falando desse movimento que faz a gente ser parecido cada dia mais com Jesus, que é a salvação do pecado, que é essa obra divina realizada por Jesus em cada um de nós. Bom, nós não somos libertos justamente por isso, porque achamos que não precisamos, como aqueles homens acharam que não precisavam. Nós também entramos por esse caminho achando que nós não precisamos de Jesus. Por quê? Porque às vezes achamos que é uma situação de salvação que acontece só quando a gente tem aquele encontro com Jesus. Se a gente tivesse um tempinho aqui, eu poderia pedir para você dar o testemunho da tua conversão e você ficaria surpreso, porque Deus age de um jeito muito especial e muito diverso, né? Uns se convertem numa igreja, numa reunião, aquela coisa do pastor que faz o apelo, levanta a mão, outros se converte sozinho, outros se converte na rua. Deus vai operando na vida de cada um de nós, é um nascimento, um novo nascimento que todos nós vivemos, mas a verdade é que essa conversão é um processo contínuo, é um processo de transformação contínuo que chega ao nosso comportamento. Andar com Jesus, conviver com Jesus, não é adotar uma religião. Eu sei, já falei algumas vezes aqui, que isso parece paradoxal, complicado, já que a gente está numa igreja, né? num templo, num prédio aqui, um monte de gente cantando, falando sobre Jesus, e agora ele vem me dizer que não é Jesus, religião. É uma coisa um pouco complexa isso. Mas o que faz a diferença é entendermos que o Evangelho nos transforma em gente diferente, novamente, mais parecida com Jesus, mas a religião não. E o Evangelho precisa chegar em todo comportamento, em toda atividade, em toda, como a gente costuma dizer, em todas as áreas da vida da gente. Porque o que frequentemente acontece não é isso. A gente adota uma religião em que domingo, nessa religião, aos domingos a gente vem na igreja, a gente ouve uma conversa como essa, a gente até canta, levanta a mão, a gente sabe falar aquelas coisas da religião, amém, glória a Deus, o sangue de Jesus tem poder, meia dúzia de versículos, mas parece que daqui para fora, o comportamento do dia a dia, ele é o mesmo.
como gente que nunca ouviu falar de Jesus se comporta assim, muitas vezes nós nos comportamos. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo não chegou até onde ele deve chegar. Porque ali precisa haver também salvação. Salvação não é só uma ação para me levar para o céu quando eu morrer. Isso é pequenar a obra de Cristo na cruz. Isso é diminuir o trabalho de Deus na história que tem como ápice Jesus. Salvação é me salvar, ser salvo de mim mesmo por Jesus. Ser salvo desse quebrador de vasos que todo dia quebra vasos, desse bocudo que reclama todo dia, desse violento que buzina no trânsito por qualquer coisa, desse murmurador que todo dia está reclamando, desse que gosta de passar a perna no outro. A gente vai quebrando o vaso, desse que tem a boca dura e fala mal, e é violento e reclama, é cheio de inveja, cheio de pecado. O que o Evangelho deve fazer em nós é alcançar tudo isso e nos transformar em gente mais parecida com Jesus. Pecado é uma coisa que aparece no dia a dia, na forma de se viver, na maneira como nós tratamos os outros, na maneira como nós encaramos as coisas. Quando o pecado se apresenta, o que nós precisamos é de um milagre de salvação em nós. Porque às vezes a gente não sabe como mudar. Sim, existem muitas ferramentas e todas elas são muito bem-vindas nesse processo em que faz a gente ser menos quebradores de vaso dia a dia. Tem muitas ferramentas, pode usar todas elas. Vá no congresso que você quiser, que Deus te abençoe. Vá para um psicólogo, eles são instrumentos de Deus, eu não tenho dúvida disso, como medicina que é usada para curar o corpo, a medicina da mente cura as nossas loucuras e a nossa cabeça, e Deus usa tudo isso, Deus usa os congressos, os cursos, Deus usa os aconselhamentos, Deus usa tudo que você pode imaginar, porque Deus é Deus e Ele opera de qualquer forma, do jeito que Ele quer. Mas, essencialmente, o que nós precisamos é de salvação. Quando eu sou um mentiroso contumaz e não consigo parar de mentir, ainda que eu vá num congresso, ou num curso, ou numa terapia para tentar parar de mentir, o ponto essencial é, ali precisa haver uma salvação. Ainda que Deus use tudo isso, é isso que precisa acontecer. O Hamilton mentiroso precisa ser salvo e parar de mentir. O outro que é tão violento precisa parar de ser violento. O outro que é tão sensualizado e sexualizado precisa ser salvo disso. Precisamos ser salvos de nós mesmos. E Natal é celebrar aquele que pode nos salvar. Natal é celebrar aquele que pode quebrar essas cadeias, essas correntes. E é isso que Ele faz. Sabemos onde Jesus nasceu, sabemos onde Jesus está, mas muitas vezes, como aqueles homens, nós nos firmamos nas nossas práticas religiosas e não vamos até Ele. Quem não é aquele que deve ser, precisa de um milagre transformador, e assim somos todos nós, de um milagre transformador. E o Evangelho é essa obra de milagre que transforma cada um de nós. Quando eu penso em transformação, tem uma história bíblica que pula muito aos meus olhos, salta aos meus olhos, que é Pedro. Eu acho um cara bacana para a gente olhar. A gente gosta de dar umas cutucadas, Pedrão, andou sobre a água, depois duvidou e afundou, Pedrão que falou bobagem, foi repreendido por Jesus, mas foi Pedro, que ele é apresentado nos evangelhos como uma pessoa transformada. Ele vai conhecendo Jesus, e esse que nega Jesus no pé da cruz ali, dizendo que não era discípulo, é esse que morre por Cristo. É esse que entrega a sua vida por Cristo. Nós somos como Ele.
Ainda que gostemos de dizer que Pedro não era perfeito, e é verdade, e você acha que você é quem? Eu acho que eu sou quem? Eu sou um Pedro, cheio de pecado, cheio de problema, preciso ser salvo por Cristo. A diferença é que Pedro procura Jesus. A diferença de Pedro e desses homens que ouvem falar de um Messias e nem dão bola para ele, é que Pedro tem um coração voltado a Deus e deseja ser salvo, e se entrega para ser salvo. E é esse processo que a gente percebe na vida dele. E é isso que precisa acontecer com a gente. Veja só que coisa interessante, a lei, ela é um instrumento de perdão, né? Até Jesus vir, o que é que nós temos? Nós temos uma relação do homem com Deus, que através da lei é perdoado. O quebrador de vasos vai lá no templo, faz a oferta, mata um animal e é perdoado. Mas em seguida ele vira a esquina, está quebrando o vaso de novo, tem que voltar lá. Esse processo de perdão, ele está estabelecido no Antigo Testamento. Mas quando Cristo vem, isso se amplia numa dinâmica misericordiosa incrível. Porque agora eu não tenho mais só o perdão, agora eu tenho salvação. E essa salvação vem através de Cristo. Então, o nascimento de Cristo, o Natal é a celebração daquele que é Redentor. Lucas 2:11, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém, irmão? Natal é essa celebração que só Jesus pode fazer em nós. Por que nós temos dificuldades com isso? Porque muitas vezes não entendemos que Jesus veio nos salvar das obviedades. Ou seja, aliás, ele veio nos salvar além daquilo que é óbvio. O que eu quero dizer com isso? Jesus veio nos salvar. E quando nós pensamos em alguém que precisa de salvação, nós pensamos nas coisas ligadas à barbaridade. Se você é um acompanhador das notícias, tipo eu assim, todo dia eu dou uma geral para saber o que está acontecendo. Por mais que você se proteja, sempre aparece na tua tela uma barbaridade. Assassinou, mutilou, estuprou, fez isso, fez aquilo, roubou não sei quanto, enganou o velhinho, meu Deus do céu, que barbaridade, esse aí precisa de salvação. Então a gente coloca Jesus como salvador das barbaridades, das loucuras desse mundo, também. Mas nós nos esquecemos que Jesus veio nos salvar do óbvio, dessa inveja que todos nós temos, ou da ansiedade que todos nós temos, ou da cobiça, ou do orgulho, ou da arrogância, ou de qualquer outro tipo de coisa com as quais nós convivemos dia a dia. Mas nós não queremos que Ele nos salve disso, nós queremos que Ele salve o assassino, que Ele salve o estuprador, que Ele salve o ladrão lá, aquele lá. Não, Jesus veio para nos salvar dessas coisas óbvias que vivemos dia a dia. O Natal é o anúncio dessa possibilidade. A possibilidade de eu não ser mais a pessoa que sou. A possibilidade de ser salvo dessas coisas óbvias que também me afastam, obviamente, de Deus e são a manifestação de quanto eu sou pecador. Agora elas são resolvidas no nascimento de Jesus, porque Ele pode operar essa obra na minha vida e na tua vida. Então o Natal é tempo de alegria, o Salvador chegou. Também não vivemos muito isso, porque o ambiente que deveria nos ajudar nessa luta do dia a dia contra as coisas óbvias, muitas vezes não faz isso, que é chamado de igreja. Onde vivo eu que quero ser liberto junto com outros que querem ser libertos e salvos? Na igreja. A igreja é uma palavra muito ampla e complexa em alguns aspectos, porque você tem várias manifestações de igreja.
Você tem a igreja mística de Jesus Cristo, que é formada por todo mundo, de todos os tempos, de todos os momentos da história e de todos os lugares. Mas a gente usa a palavra igreja para falar de um grupo como o nosso aqui. Eu gosto mais de usar comunidade, vocês já perceberam, né? Eu mudei meu vocabulário alguns anos atrás, porque eu acho que o termo comunidade é mais compreensível nesse aspecto. Então a gente se junta. Por que você está aqui? Você está aqui porque você reconheceu Jesus como Senhor na tua vida. Você está aqui porque você quer viver uma vida de gente que está buscando ser mais parecido com Jesus. E você descobriu que tem outros que fazem isso também. Você se juntou. Por isso que a gente está caminhando aqui junto. E esse ambiente da comunidade deveria ser o ambiente onde a gente ajuda um ao outro a ser salvo de si mesmo. Meu papel aqui é esse, é te ajudar para você ser salvo de você. Para você ser cada vez menos quebrador de vaso. E eu também. E a gente vai se ajudando. Essa é a ideia, né? Deveria ser assim. Mas as coisas não funcionam muito bem. Porque a fé cristã muitas vezes presta atenção demasiadamente no pecado. E a gente sempre tem um motivo para acusar um ao outro, e nós não entendemos que esse é o ambiente do acolhimento. E que basta alguém dizer assim, eu quero ser menos quebrador de vaso. Ah, então vem, vamos andar junto, que eu também quero. Mas ele vai quebrar vaso, tudo bem, mas ele não quer quebrar. Já é um bom caminho. Se você não quer quebrar, eu também não quero, então vamos andar junto. E a hora que você tiver com aquela vontade de quebrar o vaso, eu vou falar, não quebra, fica comigo. E a hora que eu tiver com vontade de quebrar o vaso, você vai falar, não, vamos junto. E a gente vai junto. Vai quebrando menos vaso, cada vez menos, mas não é assim. Basta alguém, nem sequer chegou perto do vaso, só... Está vendo? Esse movimento, ele é muito triste, porque nós não compreendemos o que Cristo fez e o que nós devemos fazer uns pelos outros. Lucas 2,11 de novo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. João 3,17. Todo mundo conhece 16, né? Mas olha o que está escrito no 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo. Aleluia. Por meio dele. Eu entendo isso, você entende isso? Então a gente anda junto. Fé cristã, ela tem uma ética e tem um jeito de se viver, mas ela não é uma ação moralista, que coloca a moralidade como instrumento de salvação. Isso é religião, gente. Religião que por conta desse peso se apresenta perfeito, mas não é, porque está quebrando o vaso escondido em casa, entendeu? Porque todo mundo quebra vaso. Porque todo mundo é pecador, porque todo mundo precisa ser salvo. E eu não sou salvo por aquilo que não faço, eu não faço porque sou salvo, é um processo diferente, que deveria nortear o nosso jeito de viver. Eu escutei uma história de um pastor na África, bem interessante. Diz que um missionário foi para a África e chegou lá numa aldeia muito simples, e lá naquela aldeia tinha uma igreja cristã, evangélica e tudo mais. Que bacana, ficou feliz, foi lá conhecer os irmãos, entrou na igreja. Ô irmãos, cheguei aqui, vim fazer aqui missões e tal, cadê o pastor? Olha, missionário, o pastor, ele está preso na casa das prostitutas. Ele está lá. Tá bom. Aí o missionário fez o que tinha que fazer, foi embora, e depois de algum tempo, alguns meses, algum tempo não muito longo, voltou. Chegou lá, foi visitar a mesma igreja. Chegou naquela igreja, tinha um pastor pregando lá, e ele perguntou, cadê o pastor? Ah, o pastor está aí, ó. Ele foi liberto da casa das prostitutas. É verdade, que incrível. Mas ele já está pregando? Tão rápido assim? Estranho isso, hein? Aí os voluntários lá, obreiros, como o pessoal gosta de chamar, disseram assim para ele, é que nós aqui entendemos assim, que as prostitutas,
elas, além de serem prostitutas, elas são feiticeiras. E elas prendem o coração dos homens. E só um homem realmente de Deus é que pode sair dessa situação. Então a gente entende que ele é um homem de Deus. Cheios de que somos de avaliação, ocidentais que somos, dificilmente teríamos essa visão e essa forma de interpretar a coisa, não é? Enxergando a graça divina naquele que quebra o vaso, naquele que se arrebenta. Por quê? Porque temos a mania de nos cobrar e de cobrar o outro quanto a uma moralidade que nós, na maior parte das vezes, não conseguimos viver. Sim, lutamos contra ela, contra o pecado. Lutamos contra ele com a nossa vida, mas entendemos que é um processo divino, um processo de restauração dia a dia, e Deus vai nos ajudando nisso tudo. Por enquanto, nós lutamos por isso, por enquanto, lutamos até o dia que Jesus resolver essa questão de uma vez por todas. O que eu quero dizer para você, irmão, é que lá em Efésios 4:2, nós temos essa palavra de Paulo quanto ao jeito que nós devemos nos comportar e andar. Ele diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Muitas vezes essa salvação de nós mesmos não acontece justamente pelo peso que colocamos uns em cima dos outros, pelas cobranças que fazemos, não entendendo que a igreja caminha de joelhos, e nós vamos de joelhos diante de Jesus, vamos em direção à cruz, todos os dias de joelho, pedindo a Ele que nos salve de nós mesmos. Esse é o Natal. Não perca o Natal. É a celebração do nascimento do nosso Salvador. Os religiosos, eles não foram até Jesus pelo seu orgulho, pela sua soberba, por acharem que eram os únicos que poderiam receber a notícia, mas nós, que sejamos todos nós gente com o coração quebrantado, como aqueles magos. Aliás, eles nos simbolizam de uma forma interessante, porque somos gentios e procuramos em tantas coisas a razão da vida, até que nos é apresentado o Cristo que está encarnado ali no caso deles, diante deles, a solução de todas as coisas. Portanto, o meu convite nessa manhã é que nós olhemos para o Natal com muita alegria. Com muita alegria. Eu sei que esse é um momento bacana, porque a sociedade vai nos fazendo viver umas coisas muito legais, que fazem parte do Natal, como a gente já gosta de dizer aqui. É o panetone, é a família, é a festa, é a celebração. Esse é o meu desejo para cada um da comunidade. Mas não deixe, escapar do teu coração. É o nascimento do Salvador. Cristo Jesus, o Salvador. Aquele que nos livra daquilo que nós não podemos nos livrar. E a vida abundante de Jesus, aquela que ele disse lá em 10:10, né, João 10:10, o ladrão vem para matar e roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. É a vida de alguém que é salvo. É a vida de alguém que é liberto e que dia a dia vai se parecendo mais com Jesus. Essa é uma notícia incrível e que só pode ser vivida em toda a sua realidade na obra de Jesus Cristo, no nascimento de Jesus Cristo. Isso só se tornou possível porque Jesus nasceu. A libertação só é possível porque Jesus nasceu. A transformação de cada um de nós só é possível porque Ele nasceu. Porque Ele vem da eternidade e entra em nosso ambiente, em nosso espaço, em nosso tempo, em nossa história, para se entregar como sacrifício de Deus pelos nossos pecados, para nos salvar. Aleluia. Você pode estar sem dinheiro, mas sem salvação não dá para ficar. Você pode estar passando uma luta financeira, uma luta
por conta da saúde, uma luta familiar. Isso tudo pode, mas o que não pode é deixar de perceber a salvação que vem de Cristo Jesus para cada um de nós. O que eu tenho para dizer para você? Feliz Natal, irmão. O Salvador nasceu, o Redentor nasceu. E que sejamos aqueles que não desprezam essa notícia, como os religiosos de Jerusalém, mas que a gente corra muito e desesperadamente para os pés de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar nessa manhã de domingo. Amém. Amém. Jesus querido, Jesus amado, nosso Senhor, nosso Salvador, miseráveis homens que somos, entramos diante do Senhor e nos prostramos, Senhor, assim como aqueles magos que reconheceram que Tu és o Salvador. Fazemos isso nesta manhã de celebração de Natal. Fazemos isso nesse tempo onde nos lembramos do Teu nascimento, momento histórico, precioso, poderoso, incrível, único para cada um de nós. Nos alegramos porque a Tua obra de salvação é verdadeira, porque somos e podemos ser salvos de nós mesmos, dos nossos pecados. Nos transforma em gente consciente disso, de que precisamos de Ti, e gente feliz por isso, porque temos a Ti. Nos transforma cada dia em gente que quer se parecer mais contigo, e que gente que quer quebrar menos o vaso dia a dia, de gente que quer andar dessa maneira e convivermos uns com os outros dessa maneira, reconhecendo o nosso pecado e a nossa fragilidade, nos apoiando uns aos outros e ao mesmo tempo nos alegrando, nos enchendo de alegria porque nasceu o Salvador. Isso agora é possível. Ser salvo do meu pecado, ser salvo do mal que habita em mim, é possível, obra que o Senhor realiza na vida daquele que te busca e te deseja. Faz isso na nossa comunidade, Jesus, faz isso no meu coração, faz isso no coração dos meus irmãos. Me alegra, Senhor, alegra cada um aqui, porque a notícia da salvação chegou. Aquilo que é impossível para mim, aquilo que a minha moralidade não alcança, aquilo que a minha pseudo-perfeição não alcança, aquilo que eu não consigo, o Senhor me dá, por graça, por alegria, por bondade, por amor. Um Deus que está conosco no dia do nosso pecado, para nos dizer: eu te liberto, eu te transformo, eu te regenero, te faço nova criatura, limpo o teu passado, te faço gente nova, parecida com o meu filho, dia a dia. Essa é a melhor notícia que nós podíamos ter, Senhor. Obrigado, porque o demais o Senhor também tem nos dado. Obrigado porque na nossa casa tem havido fartura. Obrigado porque tem sido bom andar com os irmãos. Obrigado porque a gente tem a alegria de celebrar o Natal também, por diversas situações. Mas hoje, especialmente, eu peço: enche o meu coração e o coração dos meus irmãos da gratidão por termos a Ti, nosso Senhor e nosso Salvador. Faz essa obra em nós e amolece, quebranta o nosso coração, para que dia a dia sejamos aqueles que não Te rejeitam, mas que se dobram e se prostram, como aqueles homens fizeram diante de Ti, dizendo: transforma a nossa vida. Que boa notícia é essa, Senhor, que boa notícia. Faz da nossa comunidade uma comunidade que caminha assim. Faz de cada um de nós gente que caminha assim. É a nossa oração nessa manhã, no nome santo, precioso do nosso Redentor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. A Ele sempre, a Ti, Senhor, sempre a honra e a glória. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, irmão? Que Deus nos abençoe. Feliz Natal! Feliz Natal! Nasceu o Salvador. Feliz Natal!